Ok, bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou o professor Raul Souza, professor de Geografia, e nós vamos hoje, então, trabalhar aqui alguns conteúdos, né, voltado ali para o Oriente Médio, né, dar continuidade a alguns desses conflitos. A gente sabe que a região do Oriente Médio é uma região bastante conflituosa, né, é conhecida ali como um barril de pólvora, né, dentro ali do continente asiático, por uma série de fatores. Nós temos ali a questão mesmo da diversidade étnica, há um histórico de formação daquele povo, né, com diferentes histórias, diferentes culturas, diferentes religiões. Então, toda essa diversidade contribui, né, para que ocorra ali esses conflitos. Além disso também, a gente pode observar que outro fator que vai contribuir para essa série de problemas no Oriente Médio é a questão da disponibilidade de recursos, né? Ali, aquela região é uma região de clima semiárido e árido, então nós temos ali grandes áreas de deserto. Então a oferta de água, por exemplo, é um outro fator que contribui para a ocorrência de conflitos, os chamados hidroconflitos. E, além disso, nós temos também a disponibilidade de recursos energéticos importantes, como é o caso das reservas de petróleo. Então, quando você pega todo esse conjunto de oferta de recursos e, ao mesmo tempo, escassez de alguns, diversidade étnica, diversidade religiosa, tudo isso contribui para que o Oriente Médio seja essa região ali muito propícia, né, à ocorrência de conflitos. Então, são alguns desses conflitos, né, que nós vamos ali analisar em algumas áreas. E, obviamente, o extremismo religioso que leva ao terrorismo, que é outra atividade também que gera muitos conflitos no Oriente Médio, tá certo? José William, bom dia, meu querido. Então vamos lá, gente, vamos começar aí o nosso conteúdo. Então, para começar, nós vamos falar aí do Estado Islâmico, tá certo? Como todo mundo já sabe, esse grupo terrorista é um grupo atual muito conhecido dentro do Oriente Médio, né? Nós temos ali um textinho que mostra a historinha, olha aí. O Estado Islâmico, que antes se chamava Estado Islâmico do Iraque e Levante, EIL, foi criado em 29 de junho de 2014 por um grupo terrorista sunita, dissidentes da Al-Qaeda no Iraque. Lembram da Al-Qaeda? Que está associado ao maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, que é o ataque à Torre Gêmeas. Pois é. Então esse grupo ele vai ter algumas ramificações lá. E hoje, esse grupo ele se reconhece como um califado que atua de forma terrorista. E aí nós temos o grande líder, né, que morreu recentemente, que é o Abu Bakr al-Baghdadi. Tá certo? Galera, como é que é a história desse povo aí? Bora compreender então. Esse rapaz que vocês estão vendo na foto aí, ele vai ter acesso, né, aos estudos islâmicos em 1990, tá certo? Então, lá nos anos 1990, esse cara, ele vai ter o bacharelado, tá certo? Bacharelado nos estudos islâmicos, beleza? E aí esse cara, né, obviamente, como muitos ali que tem contato com o islamismo, ele vai começar a se radicalizar. E aí, como nós sabemos, nós vamos ter ali um contexto após mais ou menos o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001, nós sabemos que os Estados Unidos ele vai desenvolver uma política de combate ao terrorismo. Quem é que conhece? Alguém sabe o nome dessa política aí? Hein? E aí, meus amigos, cadê a participação de vocês? Como é o nome dessa estratégia que vai ser desenvolvida pelos Estados Unidos, pelo Bush? Bora lá? É a chamada Guerra do Terror ou Guerra ao Terror. A partir desse contexto, o que os Estados Unidos ele vai fazer? Ele vai promover ali uma série de medidas, de operações, destinação de recursos financeiros, para diversas operações militares para tentar ali combater a atividade terrorista em qualquer local do mundo. E é óbvio que, de início, a guerra ao terror ela vai ter como objetivo principal, antes de combater o terrorismo no mundo inteiro, capturar o autor dos atentados terroristas dos Estados Unidos,
lá das Torres Gêmeas, que é o Osama Bin Laden, e obviamente desarticular a Al-Qaeda. Beleza? Então, nesse contexto, após 2001, nós vamos ter ali a invasão do Afeganistão, ainda no mesmo ano, em 2001, né? E depois vamos ter a invasão do Iraque, né? Lá em 2003, tá certo? E aí, a partir dessa invasão, nós vamos ter a radicalização desse rapaz aí, que logo ali vai ser contido pelas forças norte-americanas, e só mais na frente é que ele vai, né, crescer dentro da Al-Qaeda, tá certo? É importante lembrar também um detalhe. Dentro desses conflitos em que os Estados Unidos participa, ele já teve alianças com seus inimigos. É o caso, por exemplo, do Iraque, né? Os Estados Unidos vai invadir o Iraque em 2003, vai se tornar ali um grande rival, mas é importante lembrar que parte do poder militar, do poder bélico, né, do crescimento, né, bélico do Iraque está associado ao apoio dos Estados Unidos, tá certo? O Iraque, ele entrou em guerra com o Irã, tá certo? E na época, os Estados Unidos se aliou ao Iraque. Sabe aquela historinha de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pois é mais ou menos isso, né? Os Estados Unidos ali já estava sendo rival do Irã desde 79, com a Revolução Iraniana. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas calma, né? E aí, diante dessa rivalidade, quando o Saddam Hussein, ele declara guerra ao Irã, quem é que vai apoiar ele? Os Estados Unidos. Então, perceba que, ao longo desses conflitos, como a gente vai observar, os Estados Unidos ele vai transitar ali de amigo para inimigo, não é isso? De aliado para rival. E é mais ou menos o que vai acontecer aí para culminar com a formação do Estado Islâmico. Então, minha gente, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o objetivo dele já era derrotar o ditador Saddam Hussein, que no passado fora seu aliado, e agora os Estados Unidos estavam tentando, né, derrubar esse ditador, porque desde os anos 90, lá na Guerra do Golfo, o Iraque ele tentou ali invadir o Kuwait, né, teve uma série de conflitos que vai ter ali a Primeira Guerra do Golfo. Então, desde esse contexto, que nós vamos ter ali uma relação de oposição entre os dois países. Muito bem. Então, o que os Estados Unidos pensavam quando invadiu o Iraque? O intuito ali era derrubar o ditador Saddam Hussein e tentar colocar ali no Iraque um governo apoiado pelo Ocidente. E é mais ou menos nesse contexto que esse rapaz aí que vocês estão vendo na imagem, né, o Bark al-Baghdadi, ele vai ali se radicalizar mais, né? Vai crescer ali dentro da ramificação da Al-Qaeda, né, do movimento ali de resistência à interferência norte-americana. Em 2010, ele vai se tornar um dos líderes, né, da organização terrorista, e nós vamos ter ali, entre o final de 2013, mais ou menos, a formação ali do Estado Islâmico. E, principalmente, essa formação ela vai estar associada à condenação e à morte do Saddam Hussein, lá em 2006. Porque esses radicais e apoiadores de Saddam, eles vão começar, então, a desenvolver ali, né, esse movimento mais radical pós-interferência dos Estados Unidos. Pois muito bem. Então, o al-Baghdadi, ele vai ali se radicalizar, e aí quando ele forma o Estado Islâmico, ele vai se desvincular ali da Al-Qaeda, e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante vai ascender como grupo terrorista. E como a gente já sabe, ele vai querer implantar um Estado teocrático, onde nós teremos ali o que eles chamam de califado. E esse rapaz, ele vai se proclamar como califa. O califa é como se fosse um descendente de Maomé. Então ele vai se tornar ali um líder para os muçulmanos, tá certo? Então é todo esse contexto. Então perceba que quando a gente vai analisar as questões do Oriente Médio, a gente precisa analisar todo esse contexto histórico. A questão do contexto Guerra Fria, a questão da ascensão de alguns governos ditatoriais, as parcerias que ocorreram entre os Estados Unidos e esses países, para a gente compreender o desenrolar dessas rivalidades. Então é mais ou menos isso que vai promover ali a formação desse grupo. Olha aí o califado que eu falei. O que diz aí, ó? O califado é um Estado, o qual é comandado por um califa, que é considerado como sucessor do profeta Maomé. Esse sucessor, então, age como chefe de nação e da comunidade.
né, de muçulmanos, no caso. E esses muçulmanos juram lealdade ao seu chefe. Então, observem aí no mapa, estão observando direitinho, nós temos então aqui o território que é controlado, né, aqui pelo Estado Islâmico. Quando o Estado Islâmico, ele promove ali o seu processo, né, de formação de um Estado independente, ele vai dominar ali parte do território do Iraque, boa parte do território. Interessante, né? Professor, e essa parte da Síria aí? A Síria é um aspecto interessante também. Vocês sabem que a Síria ela vem passando por uma guerra civil, não é verdade? Desde ali do contexto ali de 2010 para 2011, vamos ter em 2010 a eclosão de um movimento. Vocês sabem que movimento é esse? José William, você sabe que movimento é esse? Que vai surgir ali em 2010, no norte da África. Quem é que sabe? Professor, isso tem a ver com o Oriente Médio? Com certeza, tem tudo a ver. Alguém sabe que movimento é esse? Bom, gente, nós vamos ter ali no norte do continente africano uma série de governos ditatoriais associados ao contexto da Guerra Fria. Então, alguns com apoio norte-americano, alguns com apoio da União Soviética, e parte, né, desses ditadores, eles vão receber apoio desses governos no contexto da Guerra Fria. E mesmo pós-Guerra Fria, eles vão se perpetuar no poder. E a gente sabe que alguns países do norte da África, ele tem algo parecido, tem algo em comum com o Oriente Médio. Dois aspectos importantes. Pois vamos já descobrir, José. Vai dar certo. Dois aspectos importantes. Quais são? Primeiro, os países do norte da África, boa parte deles, não é todos, eles têm uma economia relacionada com a exploração do petróleo. Tá certo? Segundo ponto, o norte do continente africano é uma área de grande expansão do islamismo. Então, essas duas características conectam bastante o norte do continente africano com o Oriente Médio. Sim, professor, e o que é que isso tem a ver com a Síria, que vai ter a ver com o Estado Islâmico? Primeira coisa, a religião. Segunda coisa é que em 2010, lá na Tunísia, tem um jovem, né, representante da população, um comerciante, que vai atear fogo no próprio corpo. Um ato extremo de protesto. Por quê? Protesto associado às condições socioeconômicas da população. Nós tínhamos ali na Tunísia um quadro associado ao enriquecimento das elites dominantes, né, controlando ali a economia, com privilégios, né, com a qualidade de vida melhor, obviamente, e a maior parte da população, né, com condições socioeconômicas ruins, enfrentando o desemprego, a desigualdade social e uma série de problemas que a gente já conhece, né, e é diante desse cenário que essa população vai começar a questionar esses ditadores. Então, de modo geral, é a partir dessa situação que vão surgir os protestos querendo a deposição desses ditadores. É esse protesto que nós chamamos de Primavera Árabe, tá certo? Então ele vai começar lá na Tunísia em 2010. A partir daí, ele vai se espalhar pelo norte da África, né? Nós vamos ter então ali um movimento de lutas por democracia. O principal objetivo desses movimentos é justamente esse: derrubar os ditadores e tentar criar uma nova realidade social, para melhorar as condições dessa população, tá certo? E, no final das contas, infelizmente, o único país que vai ter uma melhoria vai ser ali a Tunísia. Os demais países que vão ser afetados pela Primavera Árabe, como o Egito, né, isso, como o Iêmen, eles vão viver violentas guerras civis, tá? Alguns vão mudar de governo, mas vão ser implantadas novas ditaduras, então não vai ter ali um grande resultado alcançado, como se esperava. Segundo ponto importante da Primavera Árabe: não há líder principal. A Primavera Árabe ela foi um movimento que não teve ali um líder principal encabeçando, foram diversas lideranças. E, obviamente, um combustível muito importante foi esse aqui, ó, a internet, as redes sociais. Foi justamente por esse meio, por essa mídia, que nós tivemos a expansão desses movimentos. Professor, ainda não entendi como é que isso aí, o que isso aí tem a ver com o Estado Islâmico lá no Iraque. Bora lá? Esse movimento, então, ó, ele vai se expandir ali, ó, pelo norte da África.
e vai chegar lá no Oriente Médio. Então, em 2011, esse movimento ele vai chegar lá na Síria, com um ditadorzinho chamado Bashar al-Assad. Esse cara, esse ditador, é de uma minoria étnica, né, islâmica alauíta. E esse cara vai estar lá e vai receber todo esse movimento com violência. Vai reprimir com o exército nas ruas. Então, a partir daí, nós vamos ter um caos instaurado ali dentro da Síria. As tropas oficiais do governo, o exército, contra os rebeldes que lutam por democracia, querendo ali levar a deposição do Bashar al-Assad. E no decorrer desse conflito, nós vamos ter as participações externas. Os Estados Unidos ali apoiando os rebeldes, né, e a Rússia apoiando o Bashar al-Assad. Outra coisa que vai acontecer, professor, não chegou ainda no Estado Islâmico. Não estou conseguindo compreender. Vai construindo aí, preste atenção. Durante esse contexto, é agora que o Estado Islâmico vai entrar, hein? Imagina aí, o Bashar al-Assad preocupado com as milícias rebeldes, não é isso? As milícias rebeldes preocupadas em derrotar o Bashar al-Assad, o que o Estado Islâmico faz? Se aproveita do caos. Ele não estava já com o objetivo de formar o califado? Não era esse o objetivo desse rapaz? Formar o califado? Dominar um território independente? Então ele vai aproveitar o caos social que a Síria está passando e vai expandir, ó, vai expandir aqui, ó, os seus territórios para a Síria. Então, é diante desse cenário de caos social que nós vamos ter ali uma expansão. E isso vai trazer uma série de problemas ali para uma minoria curda, uma minoria étnica que vive entre a fronteira desses países. A gente vai falar dos curdos também, tá certo? Eles vão estar no meio de toda essa confusão. Além disso, os apoiadores, tanto dos rebeldes da Síria, como os apoiadores do governo sírio, vão também começar a atacar o Estado Islâmico. Então, nós vamos ter ali, inicialmente, uma guerra civil formada ali entre o ditador e as milícias rebeldes que lutavam por democracia. Depois, vamos ter as interferências externas, né, dos Estados Unidos e da Rússia, e querendo ou não, isso traz para dentro desse conflito a rivalidade que já existe entre os Estados Unidos e a Rússia desde a época da Guerra Fria, desde a época da União Soviética. Então, esse contexto geopolítico é inserido também dentro desse conflito, né? E para fechar o pacote, nós ainda temos ainda os curdos, que lutam pela formação de um Estado independente naquela região e que vão estar no meio de toda essa confusão. Então, perceba que esse problema ele se agrava para uma série de outras questões. Meus queridos, até aí está entendido? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? A hora é essa. Pelo jeito não, né? Tá todo mundo entendendo direitinho, né? O ritmo tá bom. Então vamos lá. Muito bem. Galera, uma das formas como vocês já conhecem, é só o que existem, são filmes que retratam, né, essas questões de atentados terroristas, né, de grupos terroristas que se utilizam da violência para propagar o ódio e, ao mesmo tempo, para impor ali as suas verdades, tá certo? Então, isso é uma situação muito comum. E aí, é importante uma coisa, né? A gente fala na atualidade muito da questão de bullying, a gente fala na atualidade muito da questão de preconceito, né? Isso, da questão de xenofobia, de vários fatores que estão associados a migrações, mas que também estão associados a esses conflitos. E aí é importante que você entenda uma diferença, tá certo? Uma diferença muito importante. Existem dois termos que são importantes para a gente analisar aqui. Deixa eu encontrar um lugar melhorzinho aqui, ó. O terrorismo e o fundamentalismo. Essa letra está meio ruim, né? Deixa eu apagar ela aqui para melhorar. Terrorismo e fundamentalismo. Professor, quer dizer que é diferente? Eu pensei que fosse a mesma coisa. Não. Há uma diferença importante. Vamos já discutir essa diferença. Pronto, saiu. Então, ó, esses dois termos, galera, são diferentes, tá?
Quando eu falo de fundamentalismo, eu estou falando de quem? Vamos lembrar aí do islamismo. Existem duas vertentes do islamismo principais. Existem outras minorias, mas tem duas que são as mais famosas. São os xiitas e os sunitas. Beleza? Os xiitas, eles são uma minoria islâmica, comparado com os sunitas, que são a maioria. E qual é a diferença entre eles? Os xiitas, eles são mais fundamentalistas. O que é isso? São pessoas que seguem à risca a sua doutrina, as suas regras de convívio. Então, os muçulmanos xiitas são aqueles que seguem à risca os princípios do islamismo, tá certo? Que seguem ali conforme o Alcorão, que para eles é a única verdade absoluta. Beleza? Professor, e os sunitas? Os sunitas são como nós chamamos de mais maleáveis, com relação ao segmento da doutrina, ao segmento da verdade, como diz ali o Alcorão. Tranquilo? Muito bem. Professor, e o terrorismo é o quê? O terrorismo é quando uma pessoa ou grupo de pessoas, eles fazem o uso da violência para poder impor a sua visão de mundo, a sua verdade. Ok? Então, diante disso, a gente pode considerar que há uma tendência, não é regra geral, há uma tendência de quem é fundamentalista ser terrorista. Há uma tendência, mas não significa dizer que todo fundamentalista é terrorista. Sabe por quê? Porque se você pegar os grupos terroristas do mundo, observe o que eu estou falando, se puder anota aí. A maioria dos grupos terroristas, eles são de sunitas. Oxe, professor, quer dizer que os xiitas, que são mais radicais, eles não formam a maior parte dos grupos terroristas? Não. Tá certo? A maior parte dos grupos terroristas são de maioria sunita. Então eu estou falando logo isso para que você não faça essa associação de que sempre quem é fundamentalista é terrorista. Então nem todo muçulmano é terrorista. E aí, galera, nós temos nesse mapa alguns dos atentados do Estado Islâmico, né, do Estado Islâmico e de grupos terroristas ligados ao islamismo dentro do continente europeu, né? Perceba que Londres, né? Perceba que a França são locais que apresentam ali uma grande quantidade de atentados terroristas. Professor, e por que isso? Normalmente, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente sempre vê os Estados Unidos metidos no meio desses problemas, dessas confusões, e por que esses atentados são justamente na Europa. Não esqueça que o Reino Unido e que a França são aliados dos Estados Unidos, e foram aliados dos Estados Unidos em muitos conflitos. Por exemplo, o Reino Unido ele apoia a criação do Estado de Israel, que é, obviamente, rejeitado por inúmeros muçulmanos, tá? França também. Então, essas questões históricas lá do passado, essas interferências, né, que o Reino Unido, que a França fez no Oriente Médio, inclusive com processos de colonização, elas trazem, né, essa rivalidade histórica que alimenta aí essa situação conflituosa. Tranquilo? Então, como vocês viram, só para a gente recapitular, nós vimos então o processo de formação do Estado Islâmico, que inicialmente esteve associado à Al-Qaeda. Vimos o objetivo, né, do Estado Islâmico, que é a formação do califado e os territórios que ele dominou. Aí você deve estar se perguntando, professor, e como é que essa galera consegue se manter se a atividade terrorista ela é uma atividade combatida internacionalmente? Né? Como é que essa guerra santa, como eles chamam, é mantida? Então tá aí, a imagem já fala tudo, né? A principal forma que esse grupo terrorista tem de manter as suas despesas, né, a questão econômica, é justamente com a negociação do petróleo de forma ilegal, o chamado tráfico, né, de petróleo, a venda ilegal de petróleo, também o tráfico de mercadorias. Então, por meio dessas atividades, eles conseguem manter ali o financiamento dos seus atos terroristas, o financiamento do treinamento militar que é dado aos radicais e de todas as ações que esse grupo toma para poder expandir a sua visão de mundo. E ainda tem a doação dos simpatizantes que vêm de diversas partes do mundo. Olha aí. Seus seguidores conseguem manter a sua jihad, ou guerra santa, como eles chamam,
com a venda de barris de petróleo, tráfico de mercadorias e doações de simpatizantes de várias partes do mundo. Em estimativas recentes, o Estado Islâmico figurou com cerca de 2 bilhões de dólares em recursos e um número de membros próximos a 50 mil. Um detalhe interessante, por exemplo, lá no norte da África, que é onde nós temos uma grande expansão do islamismo, sabe qual é um fator que favorece isso? Sabe qual é? Galerinha, quando você é jovem, a gente observa isso, não precisa a gente ir lá no Oriente Médio para compreender, não. É só o que a gente observa são as políticas que tentam investir cada vez mais em educação, os programas para inserir o jovem no mercado de trabalho. Qual é o objetivo disso? É ocupar esse jovem, não é? É criar nesse jovem uma perspectiva de vida, não é isso? É criar nesse jovem o desejo de crescer, de construir um projeto de vida, não é assim? Porque a gente percebe que, normalmente, quando esses jovens estão ali, né, sem perspectiva de crescimento, de projeto de vida, né, estão ali com a mente vazia, como a gente fala, né, são essas pessoas mais vulneráveis e principalmente em condições financeiras ruins, que muitas vezes, né, são ali coagidos para entrar no mundo da criminalidade. Não é assim que a gente vê aqui no Brasil e em diversos outros países? Não é assim que ocorre? É a mesma coisa com o islamismo. Por que ele tem um terreno fértil na África e no norte da África? Porque lá nós temos essa condição de desigualdade econômica muito forte. Então, muitos desses jovens que se encontram sem perspectivas, eles começam a se radicalizar. E uma coisa muito interessante, quando nós temos uma população, tá certo? Com poucas perspectivas, ela tem 2 caminhos a seguir. Pode observar, né? Tem exceções, claro que tem, mas ela tende a seguir ou para a questão religiosa ou para a criminalidade, né? Há aí esses 2 caminhos que são os mais seguidos, é a mesma coisa. Então, a maior parte desses jovens, eles se radicalizam, né? Então nós temos ali a expansão desses grupos islâmicos, né, captando esses jovens sem perspectivas, trazendo ali a visão da Guerra Santa, né, do paraíso, né? E aí com isso, essa galera é radicalizada e o grupo vem crescendo. E é por isso que esses grupos radicais, eles vêm se espalhando e crescendo pelo mundo, tá certo? Olha aí, desde 2014, cerca de 30 países se uniram para lutar contra o IS, que é o Estado Islâmico. Esses países se uniram sob a liderança dos Estados Unidos. Entre os países estão Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Bélgica, França, Alemanha, Turquia, Canadá e Reino Unido. Professor, e isso? Por que os Estados Unidos fez isso? Lembra da guerra ao terror? Lembra que desde 2001 ele vem combatendo as atividades terroristas de modo internacional, né, em diferentes países do mundo. Então, lá no Oriente Médio, principalmente no Afeganistão, no Iraque, onde as interferências foram mais diretas, ele começou a promover essas coalizões para poder controlar, né, e tentar amenizar a expansão dessas atividades terroristas. Então, nós temos algumas imagens que mostram essas operações militares, esses bombardeios, e tem diversos filmes, né, nas plataformas aí que retratam, né, esse cenário de guerra. Diversos filmes. Você coloca aí, quem tem as plataformas em casa, coloca ali filmes sobre o Oriente Médio, você vai ter uma série de filmes que contam um pouco desses atentados. Tem um chamado, inclusive, Guerra ao Terror, né? Então, esses filmes em si retratam muito esse contexto ali dessas políticas de combate ao terrorismo no Oriente Médio, ok? Então tá aí, nós temos a imagem aí, ó, de um míssil, né, em um avião caça da Jordânia, e está escrito aqui em árabe: mostre-lhes o inferno, né? Então, até um pouco de revolta, né, entre as tropas que combatem essa atividade terrorista. Olha aí, outras imagens que mostram esses combates, essas explosões. Bom, hora de praticar então, né? Vamos lá? Eu vou ler a questão e vou esperar vocês me darem a resposta aí, tá bom? Ah, antes da gente ir para a questão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estava esquecendo de um detalhe muito importante. O que é, professor? Lembra que eu falei para vocês que o Estado Islâmico ele pretende montar um Estado independente, um Estado teocrático, que ele chama de califado? Pois é. Na maioria dos grupos radicais, o Estado Islâmico, né, como a gente já sabe, ele quer... Opa, deixa eu colocar aqui a caneta. Ele quer montar, né, tem o objetivo de montar um
Estado teocrático. Embora receba esses nomes, né, de califado e tudo, mas a gente considera esses estados como teocráticos. Por quê, professor? Porque esses estados, eles vão ter como regimento a lei islâmica, a Sharia. Semelhante ao que ocorre lá com o Irã, tá certo? Lá no Irã nós temos um regime teocrático, ou seja, quem é que... como é que é organizado a estrutura de leis, de costumes no Irã? É com base na lei islâmica. Então, o Estado Islâmico, ele tem mais ou menos também essa radicalização. Formar ali o seu califado, que seria um Estado independente, teocrático, e esse Estado teria como base, olha aí, ó, teria como base de lei, quem? A Sharia. Ou Sharia, tanto faz. O que é isso, professor? A Sharia ou Sharia? É a lei islâmica, tá? Então é por isso que os homens ficam barbudos, né? As mulheres têm que andar com o rosto coberto, né? São proibidas de estudar, então, segundo os costumes muçulmanos. Então, é outra forma que o Estado tem de expandir e de impor seu modo de vida à população, né, das áreas onde o grupo terrorista domina, tá certo? Então, a partir daí, eles mesmos julgam os crimes, condenam as pessoas por meio de crucificação, pena de morte, né, e diversas outras situações associadas à lei islâmica, tá? Então, a Sharia é a base de vivência desses povos, tranquilo? Vamos então para as questões. Olha aí. Olha assim, o Estado Islâmico é uma das organizações terroristas mais sanguinárias da atualidade. Tem estabelecido controle sobre vastas regiões do Iraque e da Síria. Entre as ações que os membros do Estado Islâmico promovem contra as populações das cidades que ocupam, podemos citar. E aí, minha gente, qual seria aí a alternativa correta? Estou aqui aguardando vocês. E aí? Alguém já sabe? Bora lá, galerinha do YouTube, galerinha do IPTV. Qual seria a alternativa, meus queridos? A Jaqueline, a Dene, o José William. Bora lá. Galera do IPTV, bom dia. E aí, ninguém vai conseguir ajudar? Bora lá. Vamos então aí para as eliminações das alternativas que a gente pode... Não, isso aqui não tem como. Ninguém. Bora lá então. É o seguinte, ó. A letra A, ele fala... a questão, ele quer saber sobre as ações que o Estado Islâmico promove contra a população, nas cidades em que eles ocupam. Então, o que eles utilizam ali para poder controlar a população? Olha aí, o Ribeiro aí disse letra C. Bora ver ele, hein? Bora ver lá? Ó, a letra C diz o seguinte: aliança com os sírios e fuzilamento apenas de iraquianos. Bom, a gente sabe que, de fato, o Estado Islâmico, ele começou ali o seu domínio territorial no Iraque. Mas a gente não pode considerar essa aliança com os sírios. Sabe por quê? Não sei se você estava desde o início da aula, mas a gente falou que foi justamente, olha aqui, olha, durante a Guerra Civil da Síria, se aproveitando do caos, que o Estado Islâmico expandiu seu território para dentro do território sírio. Então, na verdade, eles não formam uma aliança com a Síria, né? Se tornam ali, na verdade, meio que inimigos. Então, a gente descarta a letra C. Professor, e a letra A? Crucificações e fuzilamento, eles usam isso? Usam. Mas proteção aos curdos,
eu também não posso considerar isso. Lembra que eu falei para vocês que os curdos é uma minoria étnica que vive ali entre a Síria, entre o Iraque, entre a Armênia, Turquia, né, alguns países ali daquela região. Pois é. E lembra que eu falei para vocês que quando o Estado Islâmico adentrou em território sírio, o que foi que ele fez? Os curdos estavam no meio daquela confusão. Então, eles não têm ali uma preocupação de promover uma proteção contra o povo curdo, não. O Estado Islâmico, gente, para a gente ter uma noção, ele luta pela causa dele. Qual é a causa dele? Criar um califado sob o regimento da Sharia. Então, qualquer pessoa que não queira seguir a Sharia, acabou. Está contra os princípios dele, então é inimigo e acabou. Ele vai perseguir. Então, não tem essa proteção aos curdos. Então, já descartamos letra A e já descartamos aí também a letra C. A letra D também já dá para você descartar, né? Se a letra A está errada, que eles não protegem os curdos, então, obviamente, a letra C, ou aliás, a letra D também está errada. Porque ele está falando de aliança. Se ele não protege, ele também não tem aliança com os curdos. Assim a gente também já descartou. A letra E, professor, fuzilamento apenas dos curdos? Está errado porque ele colocou apenas, não é apenas aos curdos, é a qualquer um que seja contra a ideologia do Estado Islâmico. Então, nos resta quem? A letra B, decapitação, fuzilamento, crucificações, estupro e carbonização de pessoas vivas. São essas medidas extremas que o Estado Islâmico toma para poder implantar ali a sua ideologia. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Entendido, gente? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? A hora é essa. Se tiver dúvida, vamos colocar aí essas dúvidas aí para fora, para todo mundo sair daqui expert em Oriente Médio. Beleza? Vamos lá então. Questão de número 2. Em 29 de junho de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo terrorista sunita. Olha aí, lembra do que eu falei para vocês, gente? Que uma minoria dos muçulmanos são os xiitas, que são fundamentalistas, e a maioria sunita, que não é. E aí a gente, muitas vezes, é levado a pensar que os xiitas, por serem mais fundamentalistas, mais radicais, são eles que formam a maior parte dos grupos terroristas. E eu falei que não é, que a maior parte dos grupos terroristas são formados pelos sunitas. Pois está aí o exemplo, o Estado Islâmico é de maioria sunita. Muito bem. Esse cara aí, que é o líder, como a gente já viu no começo, ele declarou-se o califa, né, o chefe do califado islâmico. O califado almejado por al-Baghdadi tem por objetivo servir de pretenso modelo para os muçulmanos, com leis rígidas calcadas na Sharia, que é a que a gente falou agora há pouco, lei islâmica. Para sustentar suas pretensões, o Estado Islâmico, além de ter uma estrutura bélica fortalecida, também tem como principal fonte de renda, olha, a gente falou qual é a principal... Ah, tá. Voltar para a questão 1, né? Só um instante, gente. Vou voltar aqui. Vai lá, faz o print aí. Deu certo, gente? Pode passar? Pessoal do IPTV que pediu aí. Só me confirma que eu avanço aí para a questão 2, de novo. Deu certo, né? Vou avançar para a questão de número 2. Pode? Beleza, ótimo. Muito bem. Então a gente viu que há uma fonte de renda muito importante, aquilo que, na verdade, não tem uma principal e tem outras, né? Nós falamos, por exemplo, do tráfico de mercadorias, de outras atividades. Então, sendo assim, qual seria a principal fonte de renda desse grupo terrorista? Ah, olha ali, ó. Já responderam um ali, colocaram A. E aí? Alguém discorda? O que vocês me dizem?
Olha essa imagem aqui, ó, que a gente viu, para quem não estava desde o começo. Já dá para dizer, né? De onde é que vem a principal fonte de renda. Vamos lá? Então, a principal fonte de renda vem de onde? Letra D, não é isso, galera? É justamente a venda do petróleo iraquiano. A gente viu que é justamente o comércio ilegal de petróleo, né? Eles vendem esse petróleo de forma ilegal, muitas vezes abaixo do preço de mercado, né? Então, por onde eles vão dominando ali o território, eles se aproveitam, obviamente, para explorar aquelas reservas de petróleo existentes e, com isso, financiarem a sua guerra santa. Tranquilo? Ficou entendido, né? Pode passar? Vou passar então, acho que já deu tempo aí a galera analisar. Todo mundo ficou legal para todo mundo, né? Ninguém tem dúvida não. Se tiver, pode falar. Questão de número 3. Olha aí. A questão 3 diz o seguinte: o Estado Islâmico começou atuando na Síria como frente de ataque ao governo de Bashar al-Assad. Quando ele entrou na Síria, ele se tornou essa frente de ataque também, né? Aproveitou-se do caos, como a gente falou. Depois expandiu seu domínio para o Iraque. Em seu início, a que rede terrorista islâmica estava vinculado o El? A gente viu, né? Falou de Estado Islâmico, a origem dele vai estar associada a uma rede terrorista muito famosa, né? Que promoveu o maior atentado terrorista da história, que foi o atentado dos Estados Unidos. E tinha como líder ali o Osama Bin Laden. Que rede é essa? Letra? E aí, galera, qual é a letra? Qual a alternativa? E aí? Podemos? É a letra A? Não. O Hezbollah, galera, é um grupo terrorista. De onde é esse grupo terrorista? Se localiza ali na África. Beleza? Então, não pode ser a letra A. Professor, e a letra B? A letra B é o Fatah. Está associado ali ao Oriente Médio. Aliás, perdão. É Oriente Médio, mas eu vou colocar especificamente a quem? Fatah está associado ali à questão da Palestina, aos conflitos ali entre israelitas e os árabes muçulmanos, tá certo? O Fatah, ele é um grupo mais moderado, né? Tem cunho mais político. Já o Hamas, que também está associado à questão da Palestina, é o grupo mais radical. Beleza? Então, a nossa alternativa correta seria a letra C, Al-Qaeda. Inicialmente, então, o Estado Islâmico esteve vinculado no seu início à rede terrorista Al-Qaeda. Tranquilo? Muito bem. Vamos aí para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte, olha aí. O fundamentalismo islâmico do El horroriza o mundo com diversas cenas de brutalidade, massacre e agressões. No que se refere aos valores culturais da humanidade, presentes no Oriente Médio, sobretudo na região da Mesopotâmia, onde hoje o El estende seu domínio, as ações desse grupo terrorista têm levado. Então, preste atenção que ele está colocando aí a expansão do El na região da Mesopotâmia. A gente sabe que aquela região é uma região histórico-cultural muito importante, né, para a humanidade e principalmente para aquela região, porque nós tivemos ali o desenvolvimento de antigas civilizações, né? Então ali nós temos a questão dos monumentos históricos, de artefatos, que são importantes para a arqueologia, para a história da humanidade e das civilizações orientais. Isso é muito importante. Tá certo? Aí das alternativas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, primeira coisa, antes de ir para essa questão.
O Estado Islâmico, ele é o quê, ó? Olha aqui, olha a palavrinha-chave aqui. Aqui tu já mata a questão, olha. Rapaz, professor, vai ficar fácil demais. Fundamentalismo. A gente viu que essa galera, eles aceitam uma única verdade. Quem é a única verdade deles? É quem? É o Alcorão. Ei, não deu certo aqui o lápis. Deixa eu colocar aqui. Apagar aqui. A única verdade deles é quem? É o Alcorão. Pronto, ficou melhor. É a única verdade, gente. Para eles, só vale isso aí. Lembram que a gente falou agora há pouco com relação, professor, aquela questão lá que falava com relação ali aos ataques dele na Síria, se estava do lado dos sírios, se estava do lado dos curdos, se defendia não sei quem. Não tem isso. É a verdade deles. Se não está de acordo com ela, acabou. Sendo assim, vamos lá. Entre as ações do grupo terrorista tem levado ao quê? Vocês marcariam qual alternativa? Bora lá. 2 minutinhos para vocês aí me dizerem, me falarem. E aí, gente? Dá pra gente ir? Ó, se a única verdade absoluta, né? Como a gente colocou aqui, então a gente já sabe. Vamos lá. O que diz a letra A? Valorização dos monumentos históricos dos assírios, com os quais o L identifica-se. Qual é a única verdade do L? É a Sharia. Ele vai se identificar com os monumentos históricos assírios? Não. Letra B. Promoção de eventos de divulgação das obras dos povos mesopotâmicos? Não. C. Destruição apenas dos movimentos da civilização babilônica. Então, as outras que existiram, como a Assíria, por exemplo, eles valorizam? Não. Essa é a única verdade. Tá certo? Para eles, Alá é o único Deus. D. A destruição apenas de monumentos da civilização assiriana? Também não. Galera, na verdade, esses monumentos e artefatos, para eles, são considerados, inclusive, artefatos de culto satânico. Então, por isso, não tem essa questão, não. Então, o correto vai ser a letra E, que não está aí escrito. Mas aqui, ó, é a letra E. Opa, deixa eu colocar aqui. Que é a letra E, ó. Não está indo. A destruição, eu vou sublinhar aqui então, já que não está indo. Deixa eu ver aqui a caneta. Então seria isso aqui, ó. Pronto, a alternativa correta. Agora foi. A destruição de todos os monumentos históricos e obras-primas das antigas civilizações mesopotâmicas. Então, tudo isso eles estão destruindo. Por quê? Porque para eles é considerado artefatos de culto satânico. Então, está fora da realidade deles, está fora da verdade absoluta do Alcorão. Então, não adianta, tá certo? Voltar à questão 2, é isso? Só um instantinho, deixa eu voltar aqui para você. Vai lá, tira o print. Aí quando você tirar, coloca aí o OK para eu poder passar. Questão 2 e 3, certo. Tira o print da 2, que aí eu vou para... Pronto, vou passar para 3 agora, pode ser? Confirma aí. Ótimo. Vai lá, tira o print.
Deu certo? Pode passar. Vou passar para 4 agora, pode ser? Pronto. Tira aí o print da 4, para a gente avançar. Então ficou compreendido, né, gente? Por que que a alternativa é? A verdade absoluta deles é essa. Então, se diverge, já foi. Ok? Vou passar, pode ser? Confirma aí. Vou passar então. Vamos aí para a questão de número 5. Questão de número 5. Olha aí. Entre os atentados atribuídos ao Estado Islâmico, encontra-se o de 13 de novembro de 2015, em Paris. Sobre esse grupo terrorista é correto dizer. Galera, na verdade, seriam atentados. Nessa data aí, diversos pontos estratégicos de Paris foram atingidos, inclusive um estádio de futebol. Tá? Então, diversos membros radicais do grupo Estado Islâmico, eles promoveram ali, né, uma série de atentados em Paris, em restaurantes, né, seja por meio de tiroteio com metralhadoras, seja por meio da explosão, né, homens-bombas, e mataram diversas pessoas. Se não me engano, esse atentado terrorista ficou como o segundo maior da história. Fica atrás somente do atentado lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, em número de mortes, tá certo? Esse atentado, inclusive, depois o Estado Islâmico, ele divulgou uma carta assumindo a autoria dos atentados e alertando que aquilo ali era só um alerta, né, para a França, caso ela continuasse a interferir ali nas questões do Oriente Médio, né, e na perseguição das comunidades muçulmanas que existem no país. Então, realmente, foi um ataque brutal que ocorreu ali em Paris. Bom, a questão, ela quer saber sobre o grupo terrorista. Vamos lá, então. Letra A. Tem como principal fonte de renda a escravidão sexual. Não. Você pode riscar isso aqui, ó. Não é a escravidão sexual. Qual é a principal fonte de renda? Isso aqui você vai gravar, você não vai esquecer mais nunca. Qual é a principal fonte de renda do Estado Islâmico? É a venda de quê? De petróleo. Ok? Olha aí, é a venda de petróleo, o comércio ilegal de petróleo. B. Apoia o governo do ditador sírio Bashar al-Assad. Eu posso dizer que ele apoia o governo do Bashar al-Assad? Não. Lembram? A gente falou que, na verdade, o Estado Islâmico ele se aproveitou de quê? Do caos que vivia ali a Síria durante o contexto da guerra civil da Síria, né? Então não pode dizer isso. C. É fiel à Al-Qaeda, com quem coopera na Síria e no Iraque. Não é fiel, na verdade teve uma desramificação do Estado Islâmico com a Al-Qaeda, a gente já sabe disso, então não é fiel, certo? Letra D. Proclamou-se um califado em 2014, tendo frente a Abu Bakr al-Baghdadi. Exatamente, foi o que a gente viu lá no começo dos slides. E a letra E, não tem atuações fora do Oriente Médio e da Europa. Tem sim. Tem atuações fora do Oriente Médio, sim, inclusive na própria Europa, né? Então, letra D de dado é a alternativa correta. Faz o print aí, quem faz, para a gente poder ir ali, seguir adiante. Certo? Muito bem, galerinha. Vamos para frente, então. Oi. Vamos finalizar a aula, né, então? Meus queridos, então, a gente vai parar por aqui, depois a gente continua, tá certo? Até a próxima. Valeu!